Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A cabine de primeira classe estava envolta em um silêncio reverente, com aroma de couro e champanhe vintage. Os passageiros, todos vestidos com ternos absurdamente caros, folheavam distraidamente jornais de economia que exibiam números com 9 zeros. Então ela entrou. Uma jovem simples, casaco gasto, bolsa leve demais para este mundo de luxo. Assim que ela pôs os pés no corredor, ouviu-se uma risada abafada. Você está perdida, senhorita. A economia está ainda mais distante. Disse um homem cujo relógio era mais caro que seus olhos. A anfitriã hesitou. Os olhares endureceram. Alguém sussurrou, outro erro na reserva. A jovem entregou seu bilhete calmamente. Se não se importar, este é o meu lugar. Um silêncio. Depois a humilhação. Primeira classe? Você? Vamos ser sérios. Esta cadeira vale mais do que todo o seu guarda-roupa. E chame a segurança. A mulher baixou os olhos. Sem raiva. Sem lágrimas. Apenas um sorriso. Ela sentou-se lentamente. Ele pegou o celular e pressionou um único botão. Na parte da frente do avião, o capitão recebeu uma mensagem prioritária. Dentro da cabine, os telefones vibraram um após o outro. Seus rostos empalideceram. As ações estavam em queda livre. As contas foram congeladas. Os meios de comunicação estavam alertando. Um império financeiro de 15 bilhões de dólares atacado por dentro. Colapso ao vivo. Um homem a reconheceu de repente. Espere, isso é impossível. Ela finalmente olhou para cima. Não. Era inevitável. O avião ainda não tinha decolado. Mas o império deles acabará de ruir. O nome dela era Elise Morial. Pelo menos esse era o nome escrito no bilhete que a recepcionista hesitou em escanear. Um nome comum, quase invisível. Ninguém naquela cabine de primeira classe sabia que esse nome havia desaparecido dos registros financeiros, por ordem deles. Elise nem sempre usava roupa simples. Antigamente, ela costumava percorrer esses mesmos corredores sem olhar para os outros. Ela liderava reuniões onde os CEOs se levantavam para apertar sua mão. Mas tudo havia mudado 3 anos antes. Naquela época, o Grupo Aurion Global dominava o setor financeiro global. 15 bilhões em ativos, subsidiárias em 5 continentes, e um conselho de administração que se considerava intocável. Elise era a arma secreta deles. Foi ela quem criou o algoritmo capaz de prever os mercados antes que eles se movessem. Uma arma tão poderosa que gerou bilhões silenciosamente. Então, um dia, ela fez uma pergunta. Para onde vão, de fato, esses fundos? O silêncio que se seguiu foi mais perturbador do que qualquer resposta. Ela então descobriu a verdade. Fundos de pensão esgotados, hospitais fantasmas, países inteiros arruinados. Tudo isso para alimentar um império construído sobre ruínas invisíveis. Quando Elise se recusou a alterar o algoritmo, eles a trataram da mesma forma que a haviam tratado no avião, com condescendência, com desprezo. Eles a derrubaram. Demissão por falta grave, acusações fabricadas, contas bloqueadas, identidade apagada. A imprensa falava de um fraudador. Os investidores riscaram esse item da lista. Até mesmo o nome dele se tornou tóxico. Mas eles cometeram um erro fatal. Eles haviam esquecido um detalhe essencial. Elise projetou o sistema sozinha. E antes de desaparecer, ela havia deixado uma porta aberta. Hoje, naquele avião, ela não estava lá por acaso. Este voo transportava os mesmos homens que haviam provocado sua queda. E aquele botão que ela acabará de apertar não foi um ataque. Foi uma restauração. Porque o que ninguém sabia ainda, a questão é que o império de 15 bilhões nunca lhe pertenceu de verdade. Ele estava simplesmente se apropriando de seu gênio. Quando Elise Morial desapareceu, o mundo pensou que se tratava de uma queda. Na realidade, foi uma retirada. Ela havia se retirado voluntariamente. Sem redes sociais. Sem registros bancários. Sem amigos visíveis. Ela vivia em cidades menores, mudando de nome com a mesma frequência com que mudava o ar que respirava. Observando, aprendendo, esperando. Enquanto a Aurion Global comemorava seus recordes, Elise estava reconstruindo, pedaço por pedaço, o que lhe haviam roubado. Ela conhecia as fraquezas deles melhor do que ninguém. Cada linha de código, cada atalho está oculto por trás de uma cláusula legal. Todo líder é excessivamente confiante. Seu plano consistia em 3 elementos principais. Chave número 1, o espelho. Elise nunca atacou de frente. Ela recriou uma versão fantasma do algoritmo deles. Não roubar,
mas para refletir suas manipulações. Cada vez que eles desviavam fundos, o sistema registrou uma prova criptografada com data e hora e irrefutável. Eles pensaram que ganhariam mais. Na verdade, eles estavam construindo seu próprio caso contra eles. Chave número 2: paciência. Durante 3 anos, isso não desencadeou nada. Os homens que a humilharam tornaram-se ainda mais arrogantes. Eles captaram mais capital. Assumi mais riscos. Elise sabia de uma coisa: quanto maior um império, mais brutal sua queda. Ela estava esperando por esse momento em público. O momento em que eles estariam juntos. Apresentações. Impossível de salvar. Um avião. Um voo internacional. Uma cabine de primeira classe repleta de pessoas que tomam decisões. Chave número 3. O botão. O botão não foi um ato de vingança. Era uma chave de sincronização. Em 1 minuto, as autoridades financeiras receberam as provas. Os principais acionistas foram alertados. Os servidores espelho assumiram o controle. Contas sensíveis foram congeladas legalmente. Tudo era automatizado. Não há volta atrás. Quando Elise pressionou, ela já sabia que ninguém conseguiria detê-lo. No avião, os homens estavam tentando fazer ligações, mas seus assistentes não respondiam mais. Os preços continuaram a cair. Enquanto isso, Elise olhava pela vigia. Ela não sentia alegria, nem raiva. Apenas uma calma sinistra. Porque a parte mais difícil não era destruir um império. A parte mais difícil tratava-se de manter a humanidade enquanto tudo lhe era tirado. E o que aconteceria ao aterrissar? Ninguém viu isso acontecer. As rodas do avião tocaram o asfalto com um ruído surdo. Normalmente, os passageiros da primeira classe se levantavam mesmo antes do trem parar completamente. Desta vez, ninguém se mexeu. Os homens que estavam rindo 1 hora antes ficaram paralisados no lugar. Alguns estavam olhando fixamente para suas telas. Outros haviam tirado os casacos como se o ar tivesse ficado pesado demais. As notificações não paravam de chegar. Auditoria de emergência, Orion Global. Suspensão de contas, investigação federal. A renúncia imediata do conselho é solicitada. Um copo de champanhe foi derramado. Ninguém percebeu. Na parte da frente da cabine, a comissária de bordo aproximou-se de Elise. Dessa vez, sua voz estava trêmula. Senhora, o capitão deseja falar com a senhora. Elise levantou-se calmamente. Os mesmos olhares que a haviam julgado minutos antes. Eles se abaixaram. Ninguém se atreveu a falar. No corredor que dá acesso à cabine de comando, 2 homens o aguardavam. Ternos escuros. Distintivos oficiais. Elise Morial? Sim. Você é esperado. Ela assentiu com a cabeça. Ela sabia que esse momento chegaria. O que ela não sabia era isso que o mundo inteiro já estava assistindo. Ao saírem do avião, as câmeras dispararam como um relâmpago. As manchetes estavam sendo exibidas ao vivo. Denunciante identificado. O arquiteto da queda da Orion Global. Ela tinha projetado tudo. Os homens desceram do veículo atrás dela. Sem acompanhante. Sem energia. Sem palavras. Um jornalista gritou. Senhora Morial. Por que agora? Elise parou. Ela se virou uma última vez em direção à primeira classe. Aqueles que riram. Em direção àqueles que a expulsaram. Porque durante 3 anos, ela fez uma pausa. Você pensava que o silêncio era o esquecimento. Ela retomou sua caminhada. Naquele dia, 15 bilhões não desapareceram. Eles foram devolvidos. Para aposentados. Aos hospitais. Para países que nunca são convidados na primeira classe. E enquanto os canais de notícias transmitiam a mesma programação em loop, Elise Morial desapareceu novamente. Mas desta vez, não foi um vazamento. Foi uma libertação.